Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre sua vida e sobre todo o seu lar neste dia. Estamos aqui porque, por mais um dia, a graça, a misericórdia de Deus se renovaram sobre nós. Louvado seja o nome dele. Um tempo abençoado que ele preparou para cada um de nós, para vivermos, para aprendermos mais sobre a palavra dele, esse tempo de escola dominical. Sabemos que não estamos aqui por vontade própria, mas o que nos trouxe para assistir esse vídeo, para cultuar, para ouvir a palavra dele, é o próprio Deus, através da pessoa do Espírito Santo que habita em mim e em você. E hoje é um dia especial, meus irmãos. Hoje é Dia das Mães. Que bênção, meus irmãos. Que Deus possa abençoar poderosamente essas mulheres que foram escolhidas por Ele para cuidarem de nós no tempo que estamos aqui nessa terra. Talvez você não tenha mais sua mãe perto, mas lembre-se de tudo que ela fez por você durante toda a sua vida, mesmo, nós que já estamos numa idade mais avançada, lembre-se de tudo que sua mãe te fez quando você era criança, quando você era adolescente, jovem, dos cuidados dela, e louve a Deus por isso, agradeça a Deus por isso. E eu vejo que isso é um dom, Sabemos que ser mãe não é fácil, deve ter seus grandes desafios, nós sabemos deles, que é de cuidar dos filhos quando são pequenos, de guiá-los no caminho correto, no caminho de Deus. Então sabemos que é uma missão muito difícil, mas é uma missão acompanhada por aquele que as comissionou, que é o próprio Deus. Eu tenho certeza que Deus está com cada uma dessas mães, cada uma das mães que estão assistindo esse vídeo, cada uma das mães que fazem parte da nossa igreja. Deus lhes deu essa missão tão difícil, tão grande, mas é Ele quem sustenta cada uma de vocês o tempo todo. Creio nisso. E eu queria que agora a gente fosse para um tempo de oração, a gente fizesse uma oração neste momento. Então eu queria que todos nós aproveitássemos, agradecêssemos tudo que Deus fez por nós durante essa semana que se passou, por estarmos aqui hoje, nesse tempo tão abençoado, que Ele preparou para nós, por estar cuidando de todos os detalhes da nossa vida, está nos dando vida. E eu queria também te convidar a agradecer, a interceder por cada uma das mães, a sua mãe, as mães que você conhece, que estão ao seu redor, as mães aqui da igreja, as mães que estão assistindo esse vídeo neste momento. Eu queria que nós tivéssemos esse tempo de gratidão por elas, mas ao mesmo tempo intercessão por elas, para que Deus continue fortalecendo e sustentando cada uma delas. Então vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Pai, por toda a tua grandeza, majestade e também por todo o cuidado que o Senhor tem tido para com cada um de nós. Nós te louvamos porque vencemos mais uma semana, não pelas nossas próprias forças, mas graças ao Senhor, Pai, que nos sustentou, que nos abençoou, que proveu aquilo que era necessário para nós, que nos livrou de todo o mal, Pai, nos poupou da morte, de acidentes, de tudo que é ruim e nos trouxe aqui hoje para acompanharmos a Tua Palavra, para aprendermos mais do Senhor, Pai. Nós te louvamos. E hoje em especial, Pai, queremos te louvar, te agradecer por todas as mães. Obrigado por essas mulheres abençoadas que o Senhor escolheu na eternidade para cuidar de pessoas, dos seus filhos aqui na terra, Pai. Obrigado por cada uma delas, que o Senhor continue sustentando, abençoando, fortalecendo, animando, capacitando cada uma delas. Nós colocamos cada uma das mães que estão assistindo esse vídeo e todas aquelas que fazem parte da nossa igreja também, ou que estão ao nosso redor no dia a dia, que o Senhor possa abençoá-las, Pai. Em nome de Jesus, colocamos elas e entregamos nas Tuas mãos, Pai. Cuide de cada uma, proteja, abençoe de forma poderosa, Pai. E queremos agradecer por elas. Obrigado, Pai. Obrigado por cada uma dessas mães, dessas mulheres que tanto têm nos abençoado e nos abençoou durante toda a vida. Nós te louvamos, Pai. Te louvamos por tudo que o Senhor já fez por nós. Te louvamos pelas nossas mães. Te louvamos por esse tempo de escola dominical. E também pedimos, abre o nosso ouvido espiritual, nossos olhos espirituais, para que a gente possa enxergar aquilo que o Senhor quer que nós enxerguemos através da Tua Palavra, que possamos ouvir não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações neste tempo. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, meus irmãos? E desde já fica o convite para as mães, para os filhos também, para todos estarem hoje à noite no culto. Teremos um tempo de palavra para as mães, para os filhos. Será um tempo abençoado, um tempo onde iremos orar pelas mães. Teremos
surpresas, homenagens para as mães da nossa igreja. Então fica o convite desde já. Venha hoje à noite no culto, venha com seus filhos, os filhos tragam suas mães, os pais, é lógico também, e todos juntos vamos adorar a nosso Deus e ouvir o que Ele tem para falar para a nossa família, lembrando que estamos no mês da família. Então não deixe de vir, venha todos os cultos, todos eles terão uma mensagem específica voltada para a família, para algum aspecto da família, e eu creio que tudo isso vai gerar transformação, vai encher famílias de esperança, aquelas famílias que estão abatidas, que estão passando por dificuldades terríveis. Lembre-se disso, venha, não porque você estará na igreja ou porque o pastor Flávio vai estar pregando, mas é porque é a palavra de Deus que estará sendo emitida ao seu coração e à sua vida. Então venha, fica o convite. Amém, meus irmãos? Agora vamos para a palavra, vamos continuar nosso estudo, lembrando que estamos estudando a epístola de Tiago, já faz um tempinho, né? Já estamos aí partindo, né? Já passamos do mês, já estamos indo para o final dessa epístola, mas sabemos que cada lição, cada semana é algo novo, né? Que essa epístola tão rica, tão abençoada traz para nós, de informações, de desafios, que nos transformam e nos moldam a cada dia. E hoje convido você a abrir em Tiago, capítulo 4. Tiago 4, nós leremos 2 versículos, o 11 e o 12. Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12, que diz: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és, que julgas o próximo. Amém. Irmãos, lembrando, né, que na semana passada nós falamos sobre 2 tipos de guerras que existem na nossa vida, né? A guerra contra nós mesmos e a guerra contra Deus. Nós falamos bastante sobre isso. Se você talvez não tenha assistido, fica aí o convite. Eu mandei para todos, né, o link desse estudo. Então acompanhe lá. Hoje é praticamente uma continuidade daquele que nós estudamos na semana passada. Lembrando que eu disse, né? Semana passada eu disse, hoje falaremos sobre 2 dessas guerras e a semana que vem sobre a outra. Então é sobre essa outra que nós vamos trabalhar hoje, né? Lembrando que aquelas que nós vimos na semana passada são 2 tipos, né? Contra nós e contra Deus, e o mesmo texto trouxe já soluções, né? Para não perdermos tempo com essas batalhas, ou aquela batalha que é contra nós mesmos, né? Que a gente possa vencer essa batalha da melhor forma possível, né? Alicerçado na palavra de Deus e fortalecidos por Ele. E hoje, então, nós falaremos de mais uma dessas guerras, dessa batalha, que é a que acontece entre as pessoas que estão ao seu redor. Ou seja, é a batalha, a primeira era contra nós, a segunda contra Deus, agora nós vemos que é a batalha contra as pessoas. Quantas vezes, meus irmãos, nós perdemos a maior parte da vida guerreando contra pessoas? E hoje nós falaremos sobre isso. E o texto, né, ele trabalha a questão do julgamento. Ele fala que nós não devemos falar mal das pessoas e nem julgar as pessoas, porque isso é papel somente de quem? De Deus. Deus é o juiz, Ele que condena, quem absolve, cada um de nós. Nós não temos o poder de julgar para a salvação ou para a perdição, porque nós não somos esse tipo de juiz. Mas eu vejo, meus irmãos, que existem diferenças. E acho que Tiago aqui deixou muito claro isso. O não julgar, que Tiago diz, primeiro, não tem a ver com confrontar. Por quê? Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas dizem: nós não devemos julgar ninguém, nós não devemos apontar o dedo para ninguém, nós não devemos falar nada que vá contra a outra pessoa. Só que isso está errado. Nós, como cristãos, nós precisamos, sim, confrontar pessoas. Entendendo, meus irmãos, que há uma diferença entre julgar, o que Tiago está dizendo aqui, e confrontar. O que seria esse confrontar, meus irmãos? O confrontar, na raiz da palavra ali, o significado, tem a ver com colocar frente a frente.
Ou seja, quando você coloca uma pessoa contra outra, é um confronto. Ou quando você coloca algo diante de uma pessoa que precisa ser corrigido. Então isso também é confrontar. Eu vejo que colocar a pessoa de frente com o seu pecado, isso é um confronto. E isso, muitas vezes, meus irmãos, faz parte da vida. Nós, como cristãos, nós precisamos fazer isso. Primeiro, nós precisamos confrontar o pecado na nossa vida. Não tem como a gente querer apontar, né, o que os irmãos estão fazendo se a gente não cuidar da nossa própria vida. Todos somos pecadores, todos falhamos, todos os dias. Então, o primeiro confronto que eu vejo que nós precisamos é nós mesmos orarmos e pedir para o Espírito Santo iluminar nossa mente, nossos olhos espirituais para enxergarmos aquilo de errado que estamos fazendo, o pecado que estamos cometendo diariamente, para que nós possamos primeiramente ser confrontados com isso e termos arrependimento verdadeiro e termos transformação de vida. Aí sim, eu vejo que é papel do cristão também confrontar o pecado dos outros. Meus irmãos, nós precisamos ajudar as pessoas a enxergar o pecado, a enxergar aquilo que eles estão fazendo de errado. Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão cometendo coisas que nem percebem que estão fazendo de errado. Não é sempre que a pessoa faz e peca por querer somente, por não estar nem aí com ninguém, né? Às vezes a pessoa está cometendo algo que nem ela sabe que é pecado, mesmo sendo cristão. Então eu vejo que esse confrontar, meus irmãos, é apontar sim para a pessoa, ó, você está errando nisso. E você precisa corrigir isso. Eu vejo que isso é totalmente diferente do julgamento que Tiago diz aqui. A gente vai chegar nisso, a gente vai falar que tipo de julgamento que é esse que Tiago está dizendo aqui. Mas eu vejo que existe uma diferença, porque às vezes a gente confunde tudo. Ser confrontado ou ser julgado. Porque às vezes a gente confronta uma pessoa, a pessoa vai falar, você está me julgando. Mas não é assim. Confronto ou confrontar é diferente. É você fazer a pessoa, ela enxergar o erro nela e sim, estender a mão para ajudá-la, né? E que ela mesma busque ajuda, né? Para corrigir aquele erro na vida. Então é diferente. Mas o que seria então julgar? O julgar, não esse talvez o do texto que Tiago está dizendo, mas o julgar. Quando a gente olha para essa palavra, a gente ouve, o que a gente pensa, o que a gente pode imaginar dessa palavra? Julgar é proferir uma sentença, ou condenando ou absolvendo. Ou seja, julgamento é que vai fazer uma pessoa ser absolvida de algo ou ser condenada por ter feito algo, por agir de alguma forma. Então, o julgamento, meus irmãos, na verdade, ele faz parte da nossa vida o tempo todo. Nós julgamos não só pessoas, nós julgamos situações, nós julgamos coisas. Por quê? A nossa vida é feita de julgamento, a gente julga aquilo que é bom e aquilo que é ruim para nós. Todo o tempo nós fazemos isso, desde o momento que a gente nasce. Eu vejo que o julgamento ele faz parte para podermos escolher aquilo que é bom para nós e aquilo que não é, aquilo que é bom para a nossa família e aquilo que não é. O pai de família, ele julga qual serviço é melhor para ele, para sustentar a família. A mãe, ela julga o que é bom para o filho comer, o que é bom para ele vestir, ela tem que julgar isso, porque se não existir um julgamento, ou seja, uma escolha, a gente não vai conseguir viver de forma saudável, de forma feliz. A gente sempre, se a gente fechar o olhar, o que vir na frente eu faço. Não é assim, a gente precisa julgar o que é bom para nós, o que é bom para aqueles que estão ao nosso redor, o que é bom para a nossa vida com Deus. Então o julgamento, de certa forma, a palavra julgar, ela é verdadeira e nós julgamos tudo. E julgamos até pessoas, por quê? Nós julgamos pessoas que são boas para estar ao nosso lado e outras não. Né? Você aí com certeza tem seu ciclo de amigos, né? Pessoas que você julgou serem boas para fazerem parte do seu convívio e outras que não. Isso é um julgamento. Mas entendendo, meus irmãos, que não é esse julgamento que Tiago está dizendo aqui nessa carta. Nós vemos que até a igreja ela tem essa função de julgar também. Por quê, meus irmãos? Nós temos um conselho, nós temos liderança que julgam muitas vezes as atitudes de cristãos. Isso, você pode olhar na Bíblia e você vai ver isso o tempo todo acontecendo, né? Nós vemos lá em Mateus 18, né? Mostrando o julgamento, mostrando que a igreja ela precisa fazer parte, né? Do processo, por exemplo, de perdão.
ou também olhar para a vida de cristãos que estão fazendo algo errado, que estão vivendo de uma forma em desacordo com a palavra, e apontar esse erro a eles e caminhar com eles. Isso é lógico, se as pessoas não ouvirem, até punição nós podemos dar, a igreja falando, né, como liderança. Por quê, meus irmãos? Nós não estamos fazendo isso por algo pessoal. A igreja, ela não é nossa. A igreja é de quem? De Cristo. E Cristo, meus irmãos, é santo. Então a igreja dele deve ser santa também. Então, como pais que corrigem os filhos quando estão fazendo algo ruim, a fim de que eles melhorem, de que eles não tenham riscos, né, de que eles vivam de forma boa, a igreja também muitas vezes traz disciplina para a vida de pessoas, não com o intuito de destruir essa pessoa, de acabar com a fé dela. Ao contrário, a disciplina, ela exige de nós mudança, e ela também serve para isso, para que a gente provoque mudanças, arrependimento no coração das pessoas. Nunca a disciplina é para o mal, mas é para o bem, meus irmãos. É a fim de corrigir coisas que precisamos corrigir em nossa vida, coisas que talvez nem nós mesmos enxergamos de errado. Então eu vejo que a igreja também julga. Nossa, pastor, você está dizendo que a igreja julga, está errado. Não, meu irmão. Esse tipo de julgamento está certo, porque nós não estamos fazendo nada para nós, estamos fazendo para conservar o corpo, a igreja de Cristo, sem rugas, né? Sem sujeira. Nós estamos protegendo a noiva de Cristo para que ela não se prostitua em seus pecados. Esse é o julgamento. Mas eu vejo, meus irmãos, que o que Tiago estava dizendo aqui, e nós vamos ver que o próprio Jesus também disse lá nos evangelhos, não é esse tipo de julgamento. Ele está dizendo aqui, meus irmãos, de um julgamento que nós fazemos errado. E o que é esse julgamento errado, meus irmãos? Que Tiago está apontando de fato nesse texto. É quando falamos mal de pessoas, quando nós enxergamos coisas erradas nas vidas das pessoas e começamos a falar mal, ou para outros, ou no nosso coração mesmo, né? A gente começa a pensar coisas ruins somente daquela pessoa. É quando nós difamamos aquelas pessoas, ou seja, nós sabemos de algo que a pessoa fez de errado e começa a falar para todo mundo isso, a fim de que aquela pessoa seja vista como alguém ruim, alguém pecador, né? Alguém miserável. Então eu vejo que é isso. Esse é o julgamento que Tiago está apontando. E é esse julgamento que nós não devemos nunca praticar como cristãos, como igreja, como seres humanos. É o fofocar. É quando você sabe de algo de alguém fez alguma coisa, pode ser da sua casa, da igreja, qualquer lugar do seu serviço, e você vai lá e começa a falar para todo mundo: sabe o que fulano fez? Nossa, olha o que o fulaninho lá fez, olha o que ciclano fez, olha o que Beltrano fez. E começa a falar, espalhar isso. Isso daí, meus irmãos, é fofoca. Esse tipo de julgamento aqui que Tiago está apontando para nós é você sentenciar uma pessoa sem se importar com a consequência disso na vida dela. Eu vejo que esse julgamento que Tiago está apontando aqui, ele é assim: quando você vê algo na vida da pessoa e você já condena aquela pessoa sem se importar com o que vai acontecer na vida dela. Isso é o julgamento que Tiago está dizendo, que é o julgamento errado, não deve fazer parte da nossa vida. É o acusar sem misericórdia e sem disposição de ajudar a pessoa a corrigir um erro. Esse é o julgamento errado, meus irmãos. Ou às vezes é a gente enxergar a dificuldade na pessoa, na vida da pessoa, e ser indiferente. Esse é o julgar errado que Tiago está apontando aqui para nós. Ele diz: se você tem falado mal das pessoas ou julgando, você está falando mal e julgando a própria lei, ou seja, a própria palavra de Deus, porque não é isso que a palavra diz para nós fazermos, meus irmãos. Quando nós vemos uma pessoa vivendo em pecado, que faz parte do nosso convívio, que são chegados nós temos o dever de chegar nela e falar isso com ela. Falar: fulano, isso que você está fazendo está errado. Mas você está me julgando. Fala: sim, só que é para você melhorar. Então, na verdade, por isso que eu disse, o confrontar muitas vezes é confundido com o julgar. Nós, cristãos, muitas vezes nós confrontamos o pecado na nossa vida e na vida dos outros. Nós apontamos o que a pessoa está fazendo a fim de corrigi-la. Essa é a diferença. O que o Tiago está dizendo: nunca aponte o dedo ou julgue as pessoas sem oferecer ajuda. Nós precisamos ajudá-las a sair desse momento difícil, a vencer os pecados que estão diante dela. É isso que nós precisamos fazer, meus irmãos.
como cristãos, como irmãos, nós precisamos ajudar ou julgar a situação da pessoa. Está tão difícil, vai lá e estenda a mão. E é exatamente isso que nós devemos fazer, meus irmãos. Nós devemos amar uns aos outros em cumprimento da lei de Deus. O que é essa lei? O que a palavra de Deus nos diz para fazermos com o nosso próximo? Precisamos o quê? Amar ao próximo. Mas como é esse amor? Como que nós demonstramos esse amor então, meus irmãos? Eu vejo que é quando temos atitudes que abençoam o outro. É levar a ele palavras de bênçãos, de fortalecimento. Ao invés de apontarmos somente o dedo e deixarmos ele com esse peso em cima dele, nós temos que também não só apontar os defeitos, né, os problemas daquela pessoa, mas ajudá-los a corrigir isso na vida. Nós fazemos isso com palavras de bênção, de fortalecimento, de exortação. Lembrando que a exortação tem que ser algo com amor. Podemos sim chamar a atenção de pessoas, disciplinar pessoas, mas temos que fazer isso com amor, porque é a base da lei. O que mais a Bíblia trabalha na questão do relacionamento de uma pessoa para com o outro, para com o próximo, é o amor, é amando. Então nós podemos sim corrigir amando. Nós precisamos também ajudá-los em suas dificuldades, perguntando para a pessoa quais têm sido suas dificuldades, como eu posso te ajudar a vencer cada uma delas. É dessa forma, meus irmãos, é fazê-lo sim enxergar o pecado, porque quando nós fazemos isso, nós estamos amando essa pessoa, por mais que talvez a pessoa não entenda dessa forma a primeiro momento, mas quando apontamos o erro, estamos falando, corrige isso, porque isso vai trazer consequências para a sua vida, para aqueles que estão ao seu redor, e até mesmo para a sua vida eterna. Corrija. Então nós precisamos exortá-los, ajudá-los a vencer e corrigir o pecado. Precisamos levar pessoas a Deus. Isso é amar. Caminhando, levando pessoas a caminhar com Ele, levando pessoas a se achegarem a Ele, a entregarem sua vida a Ele. Isso é amor. Quando nós levamos pessoas para Cristo, para viverem com Ele, estamos demonstrando o maior amor possível para um ser humano. É isso. Nós devemos fazer isso, meus irmãos, dentro do nosso lar, devemos fazer isso com os irmãos da igreja, devemos fazer isso com os colegas de trabalho. Nós temos esse dever de mostrar o que está errado e de ajudar essas pessoas em suas dificuldades, em seus pecados. Lembre-se, então é diferente o julgar confrontando, amando, e esse julgar errado, que é somente falar mal, de condenar essa pessoa e não ajudá-la. O julgar correto, que Tiago está nos mostrando aqui, é para que a gente primeiro corrija em nós o que há de errado e depois sim, comece a ver o que está de errado na vida dos outros, para ajudá-los também a corrigir isso, para que eles não sofram as consequências do pecado. E todas as vezes eu lembro, e na verdade acho que Tiago aqui também está fazendo meio que um paralelo com o que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 1 ao 5. Mateus 7, do 1 ao 5. Diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está em teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E aqui eu vejo bem claro isso, meus irmãos. O próprio Jesus dizendo, eu vejo que Tiago usou aqui um paralelo com esse ensinamento de Cristo. Em nenhum momento Jesus está dizendo para a gente não julgar. Não, pastor, mas ele diz, não julgueis para não serem julgados. Mas ele está falando aqui da forma que nós julgamos. Porque muitas vezes nós preferimos apontar o dedo para as pessoas, sem olhar primeiro para a nossa vida. E às vezes é aquilo que ele disse, você quer tirar um cisco do olho do irmão, sabendo que o seu tem uma trave, ou seja, tem uma madeira gigante. O que Jesus está dizendo, antes de você mostrar o erro das pessoas, olhe primeiro o seu. Corrija o seu erro primeiro, para que você possa mostrar para aquela pessoa. E aqui ele diz,
para que a pessoa também tire o argueiro do olho dela, para que a pessoa também tire aquele incômodo do olho dela. Ou seja, precisamos de pessoas também para apontarem o erro para nós. Então isso eu vejo que nós precisamos fazer. É o julgamento correto, é o confrontamento, é quando nós apontamos e ajudamos a pessoa a corrigir aquilo que há de errado nela. E eu vejo que isso é amar. Eu vejo que isso é cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor. E nós precisamos disso o tempo todo, meus irmãos. Nós precisamos amar as pessoas, ajudando eles a corrigirem aquilo que está de errado em suas vidas. E eu vejo que também nós precisamos ser humildes o suficiente para entendermos que somos falhos, limitados, e precisamos confiar sim no julgamento de Deus para a nossa vida, para que não haja mais guerra entre nós e os nossos próximos, as pessoas que estão ao nosso redor. O texto diz que Ele é o juiz. Se existe alguém que tem que julgar a nossa eternidade, a nossa vida, é o próprio Deus. Ele é o nosso justo juiz. Ou seja, Ele é aquele que nunca vai errar no seu julgamento. Ele é o sábio, Ele é o juiz mais sábio que existe. Ele é quem escolhe aquele que será salvo, aquele que vai ser salvo e aquele que vai perecer. É o nosso Deus. E que Ele nos ajude, meus irmãos, a julgarmos coisas corretas na nossa vida. Que possamos entregar nas mãos dEle pessoas que nós sabemos que estão precisando de ajuda e que Ele julgue, se nós devemos ajudar essas pessoas ou não. Então, que possamos pedir direção a Ele, para que tudo aquilo que nós fizermos aqui possam ser sempre de acordo e alinhados com a vontade dEle, para a nossa vida e para a vida daqueles que estão ao nosso redor. E que Ele também refreie a nossa língua, para que não venhamos a destruir pessoas e os relacionamentos com o nosso falar imprudente, mas que Ele dê sabedoria para nós, para que quando abrirmos a nossa boca, a gente possa transmitir sim vida, paz e esperança a todos aqueles que estão ao nosso redor. E que Ele nos dê paz também nos relacionamentos nessa terra. Mesmo quando confrontarmos alguém, que não perdamos a amizade ou que não sejamos como quem está guerreando, mas quem está ajudando o próximo. Que Ele nos ajude nisso. Somente Ele, para transformar e quebrantar os corações, tanto nossos quanto daqueles que estão ao nosso redor. Ele é o nosso Deus poderoso, é Ele quem cuida de nós. E nós, como cristãos, precisamos sim zelar pela santidade, pela pureza da igreja dele aqui na terra. Amém, meus irmãos? Então não guerreie contra pessoas ao seu redor. Ao contrário, ajude-as a se aproximarem de Deus o tempo todo. Amém, irmãos? Vamos orar então? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que tanto fala no nosso coração, Pai. Obrigado por todo o teu cuidado, o teu amor por nós, demonstrado através dos seus ensinamentos para a nossa vida, Pai. Obrigado por essa epístola tão boa, tão maravilhosa que nós estamos estudando há algum tempo. Tiago, Pai, que tanto tem nos ensinado a vivermos como cristãos verdadeiros, que amam o próximo, que amam o Senhor, Pai. O Senhor nos ajude a sermos pessoas que apontam sim, Pai, os pecados dos outros, mas também que ajudam essas pessoas a corrigirem esses pecados, Pai. Mas que antes possamos olhar sempre para a nossa vida primeiro, para corrigir aquilo que há de errado em nós, antes de apontarmos e trazermos à luz o que está errado na vida do outro, Pai. Nos ajuda. Somos falhos, somos todos pecadores e muito pecadores. E necessitamos da Tua graça e da Tua misericórdia diariamente sobre as nossas vidas. Nos ajuda, precisamos do Senhor hoje e sempre. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que bênção, que Deus te abençoe, que você possa ter um domingo abençoado. Abraça sua mãe, cuide dela hoje. Maridos aí, filhos, leve sua mãe para comer fora ou façam a comida, não deixe ela fazer nada hoje. Deixa o dia somente para ela aproveitar, para ela se sentir amada por todos nós. Sabemos que o Dia das Mães é somente hoje, mas hoje é um dia especial para demonstrarmos isso de forma mais intensa a ela. Então, que todos aproveitem esse domingo da melhor forma possível. Que Deus continue falando a cada coração o tempo todo. E nos vemos logo mais à noite no culto de louvor e adoração. Deus abençoe, queridos. Um grande abraço a todos.